A história da Chess.com é uma das histórias mais subestimadas no universo das startups. Eu vi há um tempo atrás o tweet do fundador da Chess.com contando que eles têm 100 milhões de faturamento e 100 milhões de usuários ativos e durante 16 anos eles nunca receberam investimento. Então isso é muito impressionante, uma empresa crescer desse tamanho com bootstrapping. Para quem não sabe, bootstrapping é crescer com o próprio capital, e é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Eu quero falar sobre a Chess.com, a história deles e como isso tudo é impressionante. Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. A ideia de crescer como bootstrapping me interessa muito porque eu tenho uma empresa de software como serviço, também bootstrapping. A gente está no Brasil, não existe aquele ecossistema de investimento como existe no Vale do Silício, então tudo que eu fiz aqui sempre foi reinvestindo o próprio capital, não tinha nem dinheiro do próprio pai, né, do patrocínio, como a gente brinca, sempre foi reinvestimento do nosso próprio trabalho, ganha dinheiro, reinveste. Eu sempre administrei o e-gestor aqui, a minha empresa. Eu sempre falo também sobre isso, que eu administro o e-gestor como um pequeno mercado da esquina. Eu quero ver o dinheiro entrando, quero saber a taxa de lucratividade, se está tendo lucro, se está no patamar que eu busco, e reinvisto todo o dinheiro que eu posso na empresa para crescimento. É basicamente isso, porque eu não tenho investidor, sinceramente eu nem busco a ideia de investidor para minha empresa. E é impressionante ver isso, uma empresa desse tamanho, como a Chess.com, chegar nesse patamar sem ter investimento. E eu quero contar a história para vocês de como que aconteceu isso com eles. Vocês já viram como que é no Vale do Silício para crescer uma startup? Eles pensam diferente, eles estão jogando um jogo diferente. Tem até um livro chamado as situações, o lado difícil das situações difíceis, do Ben Horowitz, acho que é o nome do autor, Ben Horowitz. Dá uma procurada no Google se tu quiser ler esse livro, recomendo muito a leitura desse livro. E funciona mais ou menos dessa maneira que eu vou contar. Digamos que eles abriam uma startup, eles tinham dinheiro para trabalhar, digamos, 6 meses, acabava esses 6 meses, estava terminando o prazo, eles já não tinham mais dinheiro nenhum, já estavam pedindo para os funcionários empacotar os computadores para irem para casa e de repente aparece um investidor, injeta mais um pouco de capital na empresa e eles conseguem sobreviver mais por um tempo trabalhando. É assim que eles vivem, né? Um nível de aventura, um nível de trabalho ali, de dedicação para sempre tudo na urgência, que eu sinceramente não sei se eu teria estômago para trabalhar dessa maneira, né? Então eu prefiro trabalhar com bootstrapping da maneira atual. Obviamente eles ganham muito mais dinheiro, né? Mas não me arrependo dessa maneira que eu fiz aqui, porque acabo tendo um controle maior. Mas vamos falar sobre a Chess.com, vamos falar um pouquinho sobre a história deles, né, da Chess.com. O fundador da Chess.com, ele gostava muito de xadrez, segundo ele nunca foi um grande jogador de xadrez, mas ele era muito apaixonado por esse esporte, e ele montou uma pequena escola de xadrez que ele contratava professores de xadrez e vendia esse serviço para as escolas, né, dos Estados Unidos. E ia professor ensinar para estudantes xadrez. Com o tempo ele percebeu que esses estudantes precisavam muito de tabuleiro, de peças e outros acessórios relacionados a xadrez, e todo mundo comprava nos Estados Unidos, eram acessórios caros, e ele teve a ideia de importar isso tudo da China, né? Porque ele, já que tinha aquela demanda, ele resolveu importar da China e começou a vender para esses estudantes os tabuleiros, as peças, acessórios, relógios e tudo mais relacionado a xadrez. Funcionou isso e ele criou um e-commerce, né? Pensa que isso é lá pelo início dos anos 2000, né? 2001, 2002. Começou a funcionar isso, ele pensou na ideia de criar um e-commerce. Na época não tinha Amazon vendendo de tudo, a Amazon existia, mas vendia basicamente livros. Então ele criou um e-commerce, esse e-commerce começou a dar certo. Ele começou a vender para os Estados Unidos, né? Todos os Estados Unidos, peças de xadrez. E gostou da ideia, mas ele não gostava de ter que pagar propaganda para o Google, tinha todo aquele problema de propaganda, concorrentes na propaganda, se tornava caro,
e ele pensou em maneiras de captação de leads. Problemas que eu passei aqui também, né? Então, no eGestor também, durante um tempo, a gente usava propaganda paga e a gente começou depois a buscar outros meios de captação de leads através de SEO. Então, é um movimento natural de toda empresa, né? Começar a pensar na distribuição do software. E, no caso dele, em captar mais leads para o e-commerce dele. Então, ele pensou na ideia da chess.com, né, criar uma plataforma de xadrez. Ele fala que ele queria criar uma rede social de xadrez e ter outras coisas relacionadas a xadrez ali dentro da mesma plataforma. E era basicamente no início para a captação de leads, né? E ele comprou um domínio, o domínio chess.com, por 50 e poucos mil dólares. Ele comprou esse domínio. E depois eu quero falar sobre isso, sobre sorte, né? Então, porque imagina ter um domínio como esse, chess.com, eu acho que influenciou muito. Ter conseguido acesso a isso influenciou muito na possibilidade de sucesso dele depois. Então, ele percebeu que começou a crescer essa plataforma muito e foi ultrapassando o próprio e-commerce, que diz ele que ele vendeu o e-commerce depois para outra empresa, que deu continuidade para esse e-commerce dele, que era um outro domínio também. E ele foi atrás de investidor. Todos os investidores negaram investimento na chess.com porque eles viam xadrez como um mercado de nicho, um mercado muito pequeno, que realmente não valia a pena investir nessa empresa. Então, o Vale do Silício não aceitou eles. E o que eles fizeram? Resolveram trabalhar por eles mesmos, bootstrapping. Eles começaram a contratar pessoas de todo o mundo, trabalhando home office, como hoje está muito mais comum, principalmente depois da pandemia. E eles já faziam isso lá por 2006. Né? E hoje, até o Vale do Silício já está começando a trabalhar dessa maneira. Eles fizeram isso lá por 2006, reinvestindo o próprio capital para crescer. Ele falou também que a tecnologia ajudou muito no crescimento, porque na época os concorrentes que ele tinha para jogar xadrez eram softwares instalados, né, que tu baixava e instalava o software ali, porque pensa que HTML, CSS, JavaScript não era tão bom assim na época, e então tu tinha que baixar esse software para jogar com esse software instalado, né, jogar online. Ou você não tem sites como, por exemplo, o Yahoo Chess, né, que eu joguei no passado esse xadrez nesse site. Era um applet Java. Não sei se vocês conhecem applet Java. Era tipo um software que é carregado no navegador, um plugin no navegador, e era pesado, ruim. Applets Java eram bem uma coisa estranha, ruim, e normalmente era uma experiência estranha, né, no navegador ali, para quem jogou, para quem é mais velho, para quem já experimentou isso. Então, eles veem como a tecnologia como mais um elemento de sorte nisso tudo, porque quando eles começaram, lá por 2006, o JavaScript já estava ficando bom, que não tinha que... Porque no HTML, os sites no passado, tu fazia e cada clique tinha que recarregar toda a página. Era assim que funcionava sites, né? Cada clique recarregava toda a página. E nessa época o JavaScript já permitia tu ter uma experiência muito melhor. Tu não precisava recarregar toda a página. Elementos como Ajax, né, que o Gmail introduziu essa ideia de Ajax, né, lá por 2004. Isso já possibilitava uma experiência muito melhor do que os concorrentes. E ele acredita que isso foi um dos motivos também que as pessoas gostaram muito da chess.com. Mas vocês veem que óbvio que teve muito trabalho dele, teve dedicação, trabalho, mas também teve muitos elementos de sorte, né? E eu quero dizer também que ele se pôs nessa posição de sorte, né? Ele trabalhou com xadrez, ele teve a ideia, ele pôs em prática, mas também teve sorte, como, por exemplo, conseguir esse domínio chess.com, que eu imagino que tem influenciado muito, né? Pensa, xadrez é como ter o domínio xadrez.com.br, só que em nível mundial, né? Então, ele ter comprado isso, ter tido coragem para comprar, gastar 56 mil dólares para comprar esse domínio, fazer uma plataforma boa, a tecnologia ajudar muito ele em relação a fazer com que os usuários tenham uma experiência boa, né, para jogar xadrez ali de uma maneira muito melhor. Ter dinheiro também para poder comprar esse domínio, né, porque o e-commerce acabou funcionando, dando certo
no passado, então ele tinha dinheiro para comprar esse domínio. Além disso, com o tempo, teve um boom de xadrez, né, online. Teve, por exemplo, durante a pandemia, o jogo de xadrez cresceu muito no mundo todo. Teve aquela série da Netflix chamada Gambito da Rainha. Também teve o Magnus Carlsen, não sei se eu pronunciei certo o nome dele, que também ajudou muito o crescimento do xadrez na internet. Então, eles tiveram muita sorte, mas também teve muito trabalho e eles conseguiram aproveitar toda essa onda para crescer. E isso é muito interessante, eu acho muito legal ver empresas que cresceram com bootstrapping. E eu quero perguntar para vocês, né? Vocês também tiveram algum elemento de sorte na empresa de vocês? Ou vocês estão esperando algum elemento de sorte para crescer a empresa de software como serviço de vocês? Vocês jogam xadrez também? Usa a plataforma chess.com? Me conta aqui, deixa um comentário e espero que tenham gostado desse conteúdo e nos vemos nos próximos vídeos.